neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor, sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e E tendo Jesus feito um azorrague de cordéis, entrou no templo e o purificou, expulsando dali os cambiadores, derrubando as mesas, soltando as ovelhas, os bois e demais coisas. E os judeus lhe perguntaram: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele estava falando do templo do seu corpo.
Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Isso está registrado em São João, capítulo 2, a partir do verso 13. São João, capítulo 2, a partir do verso 13. O assunto está como que em torno da ressurreição de Jesus, para chegarmos àquela conclusão maravilhosa de que a ressurreição de Jesus é seguramente o documento eterno, passem os anos, quantos anos for, quantos séculos, que a nossa ressurreição também está assegurada. Potencialmente falando, já estamos ressuscitados. Assim como a vida botânica e mesmo animal não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira, hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, sementes de Deus, se necessita da luz do Filho de Deus, o sol da justiça, para trazê-los à vida eterna, manifestando assim o grande atributo de Deus como Salvador. E esses seus escolhidos que ele conheceu desde antes da fundação do mundo, vejam, logo naquela manhã da ressurreição, vejam, naquela manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra, já se encontravam nossos corpos naquela mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu apenas havia um livro de memória ou de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava pré-ordenado para esta grande hora. A ressurreição de Jesus Cristo, portanto, trouxe esse poder vivificador para toda semente pré-ordenada por Deus. Ele sabia que assim seria. Ouvintes, vejam que saída de sol mais gloriosa foi aquela da ressurreição de Jesus Cristo do que aquela primeira saída de sol lá no Gênesis. Essa segunda foi muito mais gloriosa, a ponto de tornar a primeira como nada. Mas, ouvintes, quando nós recebemos a mensagem, quando o verdadeiro selo da Páscoa tem sido rompido nesta saída do sol, e o segredo da vida depois da morte tem sido revelado, antes desse tempo não sabíamos nada. Precisávamos que esse selo fosse rompido, para que nós soubéssemos o que estava lá dentro. A vida que continha
ali dentro. Então o selo tinha que ser rompido naquela verdadeira Páscoa, porque até então ninguém podia saber nada. O mundo andava às palpadelas em trevas, com as suspeitas e conjecturas feitas pelo homem. É como a forma da terra. Uns pensavam que estava em cima de uma tartaruga, que a terra era oval e que a terra era quadrada, e suposições até que chegou a luz, a verdadeira luz, acerca da forma da terra, não é? Assim também eram os povos, as pessoas, antes de Jesus Cristo, antes do Evangelho ser estendido aos gentios. O homem adorava os ídolos, adorava o sol e toda a classe de deuses. E toda essa classe de pessoas que faziam suas afirmações, suas doutrinas, seus pensamentos, eles entraram no sepulcro e ali permaneceram. Mas quando esse veio declarar a vida, ele entrou no sepulcro, na verdade, mas não permaneceu ali. Agora cabe uma pergunta que nos desafia nesse instante. A razão para nós que nos chamamos de cristãos, que não adoramos o sol, não somos idólatras, não adoramos imagens, ídolos e demais coisas, estarmos aí desprivilegiados, arrasados, dominados pelo dinheiro, pela fama e por tantas outras coisas? Não seria isso uma idolatria? Não seria isso um perfeito desconhecimento da vida, da ressurreição, do poder dinâmico, do poder vivificador de Deus? Jesus chegou ao ponto de mostrar os lírios do campo e as aves dos céus. E ele foi taxativo mesmo, com os seus, dizendo para eles buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para que todas as outras coisas fossem acrescentadas, não postas ante Deus. A primeira necessidade não é arroz, não é feijão, não é educação, não é nada disso. A primeira necessidade do homem é a vida dinâmica do Espírito Santo em si. Nele, no homem, na mulher, no lar, na igreja. Estamos sentindo necessidade de coisas que deveriam ser simplesmente acrescentadas, por buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, se isso não está acontecendo, que diferença temos nós daqueles que adoram o sol, a lua, as estrelas? Que diferença temos nós dos idólatras? Adorar a Deus, Caim adorava também. Mas vejam, ouvintes, o verdadeiro selo havia sido rompido, e o qual viveu da mesma maneira que nós vivemos, e morreu tal como nós morremos, quer dizer, um homem, não é? Se levantou dentre os mortos. Sabe-se que há um túmulo de um grande líder religioso na terra, e que ali, de 4 em 4 horas, são substituídas sentinelas naquele túmulo, montados em cavalos brancos. Lá está ele, um evangelista brasileiro, viajando na Palestina, lá em Jerusalém, conhecendo o mundo da Bíblia, como dizem. Visitou o túmulo de Lázaro, visitou o túmulo de Jesus, estava aberto, vazio. Mas quando chegou no túmulo de Maria, estava lacrado. Então, ele perguntou para o cicerone, para o intérprete, o guia dele: mas como é isso?
esse túmulo está lacrado? Disse: sim, mas por quê? Porque os restos mortais de Maria estão aí. Então o evangelista diz: como assim? No Brasil nós temos uma data lá que comemora a Assunção de Maria, que ela foi ressuscitada. O guia lhe respondeu: bom, se vocês querem crer que ela não está aí, que ela subiu, isso é problema seus. Mas que ela está aí, está. O túmulo está lacrado. Aquele outro lá, nós pudemos entrar nele, estava vazio. Não seria isto idolatria? Não seria isso estar às palpadelas ainda? O sol não saiu sobre todos? Ele não ressuscitou por todos? Por nós todos? Não podemos continuar assim. Veja só, o homem que havia vivido, nascido ali numa estrebaria, sofrido todas as necessidades de criança e depois de homem, morreu tal como nós morremos, mas se levantou dentre os mortos. Se a ressurreição de Jesus não é suficiente para nos dar vida, porque assim que ele foi ressurreto, logo se derramou sobre sua igreja. Ele disse assim em São João capítulo 14, que enviaria o Espírito, ele rogaria o Pai, enviaria o Espírito de verdade que o mundo não conhecia, mas os discípulos conheciam porque habitava com eles. Mas no mesmo versículo diz: e estará em vós. Então, foi um derramamento de Cristo na igreja. Se a ressurreição de Jesus não foi suficiente para nos dar a vida de Cristo em nós, a de Maria seria? A de outro santo qualquer seria? Se a mensagem não for suficiente para nos dar vida, dinâmica no poder da fé, a ressurreição do profeta é que viria nos trazer vida? Que manhã tão maravilhosa! Nunca houve outra igual em toda a história do mundo. O segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. Quando ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, nem mesmo seus discípulos podiam entender aquilo naquele momento. Mas quando ele apareceu naquela gloriosa manhã e declarou-lhes: porque eu vivo e vós também vivereis. Aquele segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. E diz a Bíblia que então o entendimento deles foram abertos para compreenderem as Escrituras. Se a ressurreição de Jesus não vier sobre a igreja, sobre o homem e a mulher individualmente, nunca esse poder vivificador será experimentado por aquela pessoa. Será sempre uma tradição essa ressurreição. Será sempre uma comemoração anual. Será sempre um ritualismo, mas nunca uma vida vivida. Todos viram-no curar enfermos. Todos viram-no expulsando demônios. Todos viram-no exercendo poder sobre a natureza. Mas quantos viram-no ressurreto? Quantos estavam no cenáculo quando ele foi derramado sobre eles? Nem todos. Todos conhecem Cristo no papel. Todos conhecem Cristo na letra. Sim, Herodes, através dos sacerdotes, ficaram sabendo, Herodes e os sacerdotes.
através dos sacerdotes, ficou sabendo onde deveria nascer o rei dos judeus, porque os sacerdotes tinham a letra que dizia que era em Belém de Judá. Mas somente 3 magos apenas, 3 pastorzinhos, ficaram sabendo onde estava o rei dos judeus, porque eles não tinham apenas a letra, eles tinham o cumprimento da letra, eles tinham a revelação da letra, eles tinham a estrela, eles tinham o Espírito que os guiou até onde estava o rei dos judeus. Portanto, podem fabricar Bíblias aos milhões e dar a Bíblia de graça em cada esquina e terem a letra de tudo isto, mas se não tiver o poder vivificador, nada resolve. Depois o Herodes vai atrás do menino para matá-lo. Depois ficam atrás da mensagem perseguindo-a por falta de revelação. Sim, amados, isso é uma coisa que deve ser observada à luz da palavra. Deve ser encarada como a maior necessidade do momento. Quando os homens estão numa luta sem trégua, encarando as necessidades do momento, coisas naturais e intelectuais, o que está acontecendo é que a verdadeira necessidade tem sido posta de lado. Belém estava em uma dinâmica tremenda, porém dinâmica natural. 3 homens apenas tiveram a dinâmica espiritual. Belém estava cheia de sacerdotes. Naqueles dias, a religião concentrou a sua força ali, a ponto de poder informar ao governo pela letra onde deveria nascer o rei dos judeus. Mas eles nunca souberam onde estava o rei dos judeus. Desde então, foi somente perseguição. Só perseguição. O dragão correndo atrás da mulher para devorar-lhe o filho. E é o que ele está fazendo, correndo atrás da igreja para tirar o filho dela, tirar Jesus de você, irmão, com esse mundanismo. Mas fique sabendo, esse dragão foi derrotado se você tem vencido pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. E se a ressurreição de Cristo tem vindo sobre você com o poder vivificador daquele mesmo Espírito que o levantou, esse dragão não pode tirar o filho de você, ó igreja eleita. Deus os abençoe, meus amados ouvintes, com essa santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao fiel darei louvor. Se for preciso estar sozinha sempre, Sem nunca ter alguém para cuidar, temendo amanhecer ainda à noite, teu nome nos meus lábios há de estar. Então me alegrarei no meu Senhor. Perdão, ó Pai, teu servo se exaltou. Tu sabes quantas vezes me faltou louvor, e abrindo a flor meu cântico parou. Mas teu amor é como o orvalhar, e teu favor sempre há de me cingir. De novo então ensina-me a cantar, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo, falando em São Mateus capítulo 24, versículo 32 ao versículo 35, temos lido. Ouvintes amados, que Deus nos ajude a aproveitar esse tempo que temos de ouvirmos advertências através das quais nós podemos, ainda em tempo, nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos e nos preparar para aquele grande momento que esta geração espera, consciente ou inconscientemente. Não passará esta geração que estamos vivendo sem que tudo aconteça. Como nós podemos falar assim? Sim, baseados nas Escrituras, no que Jesus disse. Ele disse que a geração que visse a figueira brotar, esta geração não passaria sem que tudo acontecesse. Nós sabemos que essa figueira se refere a Israel. Os judeus, eles seriam dispersos por todas as nações. E quando brotasse novamente, não passaria a geração que visse esta figueira brotar, porque as árvores se referem aos gentios, mas a figueira se refere aos judeus. As árvores dariam seus frutos e a figueira brotaria ao mesmo tempo. Então Jesus não estava se referindo àquela geração presente, quando ele estava falando naquele presente momento. Ele estava se referindo à geração que visse as folhas brotarem das árvores e que visse a figueira brotar. Ele proferiu a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele deu exatamente os sinais. Quando virdes acontecer estas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Vamos lançar mão, nesse instante, da mensagem do profeta desta era, a segunda vinda de Cristo. Ele diz que estava em Bombay, Índia. Ele diz assim, recentemente, ele falando em 1957, enquanto eu e o meu menino Billy Paul estávamos lá num grande culto onde dezenas de milhares de hindus deram seus corações a Cristo, veio um grande aviso. Agora, quero que vocês reparem a inteligência da natureza. E vejam como a natureza é uma Bíblia aberta. De repente, por alguma razão desconhecida, todos os passarinhos na cidade começaram a ir embora, ir para o campo. Agora, na Índia, as suas cercas não são como as nossas, seus muros, suas cercas. Eles não têm cercas de madeira, têm cercas grandes de pedras, as quais são construídas altas, aquelas muralhas altas de pedras. Logo notamos que todo o gado, ovelhas, bois, começaram a afastar dos muros e prédios
e irem para o meio do campo, onde eles começaram a formar e andar em círculo. O gado, as ovelhas, os bois, não é? Então, de repente, um grande terremoto atingiu e derrubou os muros. Os passarinhos não voltaram e o gado ficou nos pastos. Porém, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. Está aí uma Bíblia aberta ou não está? Os passarinhos fugiram das muralhas onde eles tinham seus ninhos. O gado saiu daquela sombra, saiu daquela organização religiosa onde havia se descansado. Ela ia cair, a grande Babilônia vai cair. Tem caído. Caiu a grande Babilônia. E se alguma vez, se algum animal daquele ficasse ali, seria esmagado. Não é o que o anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 diz? Sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, para que não sejam esmagados, esbagaçados pelas suas muralhas, nas quais vocês têm descansado. Oh, meus amados, isto é Deus nos falando. Vejam só, enquanto os passarinhos, o gado, fugiu do juízo, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. E os passarinhos continuaram lá no campo. O gado não voltou. No dia seguinte, um outro terremoto abalou a terra e mais prédios caíram. E os projéteis voaram. Somente no terceiro dia, o gado pôde voltar. Os passarinhos voltaram. Isto significava que havia cessado o perigo. O que havia de cair estava por terra. Naturalmente, eles não tinham mais aquelas sombras daquelas muralhas que foram por terra. Naturalmente, eles não tinham mais os seus ninhos entre aquelas pedras. Mas agora eles voltaram. Voltaram para a cidade. Os passarinhos, o próprio gado. Por que é que eles têm a vaca como uma coisa divina? Lá na Índia, alguma coisa está testificando dentro deles que há uma Bíblia na natureza? Que há uma advertência na natureza? Aquele que alimenta os pardais, aquele que trouxe suas criaturas pequenas para dentro da arca, ainda vive e reina. Ainda fala com os passarinhos que vêm num terremoto. E os passarinhos e os animais ainda podem usar de sua inteligência para entender que há um juízo por perto rondando a terra. Os animais do campo, sendo animais irracionais, ainda têm a inteligência de entenderem em tempo de fugirem do juízo, entenderem a voz de Deus. Enquanto os homens blasfemam, enquanto os homens blasfemavam lá no dilúvio, na véspera do dilúvio, animais, passarinhos estavam entrando na arca, enquanto homens inteligentes, doutores, estavam blasfemando. Oh, como isso deve prender a atenção, sacudir uma alma dormente,
para cair em si e refletir com um bom senso, com o verdadeiro bom senso cristão, a hora em que estamos vivendo, deveria nos sacudir e nos levar a todos nós que nos chamamos a nós mesmos de cristãos, a nos abrigarmos em Cristo, na sua palavra. Os passarinhos, o gado, tudo fugiu para longe dos grandes muros, das grandes coisas que os mataria se eles não tivessem fugido. Eles seriam mortos, amassados nas fendas das pedras, enquanto os muros balançavam para lá e para cá. Sinais de sua vinda. Oh, sim, é um grande dia em que estamos vivendo agora. Terremotos em diversos lugares, pestes e todas aquelas coisas que Jesus falou estão aqui. E no meu ponto de vista, eu não vejo nada que reste senão a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Jesus, em seu discurso a seu povo, disse: aprendei a parábola da figueira e de todas as árvores. São Lucas 21, versículo 29. E quando virdes estas coisas se realizarem, sabeis que o tempo está próximo. São Mateus 24, 32, 33. Reparem o que é a figueira. Tem sido a nação judaica. Reparem o que são as árvores. São as denominações gentílicas que floresceram com grandes avivamentos nestes últimos dias passados. Grandes evangelistas, grandes pregadores se levantaram. Não foi como no tempo de Wesley, de Lutero, que foi somente na Alemanha, de Wesley, que foi somente na Inglaterra e alguns países, algumas colônias da Grã-Bretanha. Não. Ultimamente, o avivamento, os missionários foram enviados por toda a terra. O Evangelho foi enviado a todas as criaturas. A coisa é totalmente diferente agora. As árvores floresceram, as denominações deram seus frutos para a mensagem. Para os eleitos serem arrebatados, serem preparados para o arrebatamento. O sistema deu a vida e agora a semente foi tirada do sistema. A natureza é uma Bíblia, continua afirmando. O lavrador plantou um pé de milho, o grão de milho, e aquilo cresceu, a vida veio através do sistema. Mas logo, logo, tudo aquilo que floresceu, tudo aquilo que esteve verde antes, secou. E a vida voltou para o grão. Daquele sistema foram colhidos os frutos. Ah, como isso é simplesmente luz no entardecer. Zacarias disse que haveria luz no entardecer. O entardecer indica trevas. Está dizendo que haveria trevas. Mas nas trevas haveria luz. E a luz seria a mensagem do último mensageiro, colhendo os frutos eleitos para prepará-los para o arrebatamento. A palavra é o sol da justiça, curando esta semente para ser recolhida para as bodas do Cordeiro. Agora, notemos que Sodoma e Gomorra mal sabiam aquela noite que eles estavam vivendo a última hora. Deus estava tratando exclusivamente, agora, somente com Ló e sua família. Naquela hora, nenhum sodomita sabia que a coisa estava tão perto, estava tão próxima,
nenhum sodomita sabia, nenhum antediluviano que blasfemava e zombava do próprio comportamento dos animais sabia que o juízo estava caindo. Você pensa que o mundo de agora sabe? Se soubessem, correriam todos para Cristo, correriam todos para a palavra, sairiam todos de suas locas religiosas, de suas muralhas, sairiam todos de suas próprias sombras e viriam para Cristo, abraçariam a palavra do último dia, dariam as suas vidas, fariam como aquele homem que descobriu o tesouro no campo, venderia tudo, pagaria todo o preço, sofreria tudo, renunciaria a si mesmo, às tradições, e compraria o campo porque há nele um tesouro. Comprar aqui é sofrer pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra. Mas eles não sabiam. Lá no Egito, mesmo vendo o sinal exposto na casa do israelita, eles zombavam. As casas, as tendas dos israelitas tinham o sangue exposto nos umbrais de suas portas. Eles sabiam que havia juízo? Não sabiam. Eles continuaram zombando, eles continuaram escarnecendo, e Paulo disse que nos últimos dias viriam escarnecedores de quê? Escarnecedores da mensagem, viriam escarnecer a mensagem. Olhando para Cristo, eles viveram naquele dia. Aqueles que tinham, assim diz o Senhor, aqueles que estavam advertidos pelo profeta, aqueles que tinham lugar para a voz de Deus em seus corações, estavam olhando para Cristo, mesmo naquele tempo, mesmo no tempo de Moisés, estavam olhando para o sinal, crendo no sinal, olhando para a arca, crendo na arca. Quantos entraram nela? Quantos estavam sob o sinal? Estamos olhando para Cristo e vendo suas grandes obras. Mas quantos têm entrado em Cristo? Quantos têm entrado em Cristo para que se cumpra aquele que, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós? Oh, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar.
no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então viremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar, quando pelas provações aqui passar. Pois olhando nele eu sigo, para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, ao sairmos deste mundo para a divinal mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão, na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplaremos a Jesus, o Salvador. Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém